Olá pessoal, o motivo deste vídeo é um componente importante aí que a gente tem nas orgonites e que confere uma qualidade também muito interessante. Nós temos a orgonite, né? A resina, que pode ser colorida. Lá dentro, essa aqui não está aparecendo, nós temos um quartzo, que vai gerar um efeito piezoelétrico e gerar uma eletricidadezinha para acelerar o funcionamento. E nós temos o metal, que também não está aparecendo, alumínio, ferro, cobre, latão, né? Aqui nessa última camadinha aqui a gente pode observar o alumínio. Mas tem um outro componente que afeta as orgonites. Aqui nós temos, no meio a gente consegue ver uma espiral de cobre, o quartzo está bem no meio, não sei se com a iluminação a gente consegue enxergar ele, acho que não, talvez a pontinha, e aqui embaixo o alumínio. Mas nós temos uma outra variável nas orgonites, que é a massa delas. Ou seja, não basta você ter resina e metal em equilíbrio. A peça em si tem que ter uma massa, porque é essa massa que vai dar a capacidade da orgonite de transmutar, de transformar as energias. Certo? Quanto mais pesada for a orgonite, mais capacidade ela tem. Nós temos algumas formas de aumentar essa massa, né? Não apenas com resina, não apenas com metal, nós conseguimos aumentar essa massa. Quais seriam as formas? Nós temos a calcita, que é um mineral, a gente chama de carga, né? O pessoal que usa esse material aí chama de carga, porque ele vai aumentar. Então na parte de baixo aqui nós temos calcita. Nesta outra aqui, pequenininha, também temos bastante calcita. Ela vai deixar a resina com essa tonalidade assim mais opaca, né, porque ela é branca. Então ela dá uma coloração branca e ela contribui para a massa também. É um mineral, uma pedra, tem as suas qualidades também. Se você pesquisar lá em alguns livros, você vai encontrar alguma coisa sobre a calcita. Se não me engano, é relativo à memória, alguma coisa assim. Uma outra carga muito interessante é o dióxido de titânio. E tem que tomar cuidado com ele porque ele pode ser tóxico. Ainda não sabem, as pesquisas não disseram se é tóxico, mas pode ser. Dióxido de titânio vai pontinha da pontinha da pontinha da pontinha da colher vai de dióxido de titânio. Ele é muito potente como para dar coloração, certo? O branco, então ele afeta muito a coloração. Vai uma coisinha de nada. E ele contribui também para a massa. Um outro componente que eu tenho usado também regularmente é o grafite. É um excelente condutor elétrico. Só que o grafite ele é preto, com uns pigmentozinhos meio brilhosos, assim, tipo um alumínio. Então ele também altera a cor final da peça. Certo? E isso tem que ser considerado. Mas é interessante. Eu sempre acrescento, principalmente na parte de baixo, né? Porque as minhas orgonites, a parte de cima são transparentes na maioria. E a parte de baixo que ela é mais compacta, mais pesada realmente, e é o que dá essa estabilidade, essa capacidade de lidar com energia. Então na base eu coloco calcita, dióxido de titânio e o grafite. Além, é claro, da resina, do alumínio, e sempre vai um pozinho de quartzo junto, né, também para contribuir um pouquinho mais. Apesar de que a calcita ela contribui também com essa parte do efeito piezoelétrico,
alguns sites afirmam que ela também gera esse efeito. Então a calcita é bem interessante a gente usar como carga. Legal? Então são esses três, na verdade, componentes. Calcita, dióxido de titânio e o nosso grafite. Sempre cuidando que o dióxido muda muito a cor, tem que ser usado com um pouquinho de cuidado. O grafite também. E a calcita muda, mas não é tanto. Na verdade, eu uso 2 colheres e meia, né? Uma colherinha de sobremesa, daquelas menorzinhas, acho que até uma colherinha, na verdade, de cafezinho, essa aqui, não é nem de sobremesa. 2 colherinhas, até um pouco cheias dela, às vezes 3, para conseguir um efeito mais de cor sólida, né? Misturar esses componentes na resina, deixa ela uma massa muito consistente, então tem que tomar cuidado também com a quantidade que você está colocando, porque na hora que colocar o catalisador, às vezes a gente não consegue nem mexer, né, aquela massa. E aí na hora de derramar na forma, derramar ela dentro da forma de silicone, às vezes ela nem escorre. E aí acaba solidificando com buracos, com espaços, alguma coisa assim. Então tem que usar com cuidado esses componentes. Aumentando a massa, vai aumentar a capacidade da orgonite, mas temos que cuidar na hora de fazer, né, de produzir essa massa, para que ela não fique muito grossa, muito consistente. E a gente não consegue trabalhar corretamente com ela. Legal? Então, era isto. Até a próxima.